A paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por cá fala o pastor Francisco Silva, mais uma vez para honra e glória do nome de Jesus, aí com o textuário da lição, a 11ª lição, que tem por título a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu ou Mordecai, como queira. Vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse momento de reflexão da Tua Palavra. Seja conosco, seja com cada um, Pai, daqueles que irão ouvir, irão meditar, irão guardar a Tua Palavra. Aqueles também que irão, Senhor, contribuir, Pai, de certa forma com esse trabalho, Senhor, meu Deus, até mesmo compartilhando, Senhor, esse estudo nos seus grupos, Pai, de Escola Bíblica Dominical, Senhor, e com pessoas. Em nome de Jesus, seja conosco, é o que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados em Cristo Jesus, portanto, temos aí o textuário da lição número 11, que se encontra no livro de Esther, capítulo 6, versículo 11. Vamos trabalhar esse textuário para a meditação dessa 11ª lição, que acontecerá dia 15 de setembro, na Escola Bíblica Dominical da sua e da igreja na qual congregamos, E não esquecendo que domingo, dia 15, é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical, Parabéns a todos aí imbuídos, a todos os homens e mulheres de Deus que gastam e deixam se gastar, por esse grande seminário teológico de ensino espiritual, a maior e melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. A todos aqueles que contribuem, aqueles que interagem, aqueles que até mesmo se lembram, da Escola Bíblica Dominical, aleluia, que é um grande empreendimento no reino espiritual. Então temos aqui o texto áureo, lição, 11ª lição, que diz assim: E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Amados irmãos, isso, o capítulo 6, versículo 11, podemos assim dizer, é o desfecho de uma vida humilhada, pelo inimigo. Podemos ver que Deus, ele honrou a Mardoqueu, Amã tinha ido dormir com tudo planejado ali, para destruir a vida, de um escolhido de Deus. Planejou tudo, como a Bíblia diz que o salmista diz que não, tem pessoas que não dormem, planejando o mal contra o outro, madrugam, usam de suas astúcias, advindas de uma natureza maligna, advindo de uma natureza caída, aonde a vontade é de destruir a vida do próximo, a vontade é destruir a vida daqueles que realmente servem a Deus com dignidade, com honra, com fidelidade, com honestidade, com caráter, o caráter moldado pelo Espírito Santo de Deus, desde que uma vez nem sempre éramos assim, como Paulo diz, no outro tempo nós não éramos assim, mas agora, já lavado e remido no sangue do Cordeiro, restaurado, revestido do poder de Deus, nós podemos andar honestamente, louvado seja Deus. Então, aqui está este homem Amã,
né, ali, que por sinal foi promovido, né? Ele recebeu uma promoção, subiu um degrau na sua vida, né? Não se sabe exatamente por qual méritos, né? Tem muita gente que tem os méritos de honra que são vistos pelo seu trabalho, né? São vistos pela sua dignidade, são vistos pela sua forma de conduzir a sua empresa, conduzir o seu trabalho secular e também conduzir a igreja e aquilo que lhe foi confiado, né? De certo é que Amã recebe uma posição elevada no reinado do rei Assuero, só que ao invés, né, dele trabalhar esta posição de forma humilde, ao invés de ele aproveitar essa oportunidade, já que foi levado a esse status, né, para ajudar outras pessoas a também ser elevados naquele reinado, não, ele criou aqui um estigma, criou aqui uma ojerize, né, de Mardoqueu, criou um ranço, né? E quando a pessoa cria ranço, né, de outra dentro do próprio ministério, fica muito difícil de entrar o versículo do dia hoje, né? Quem é leitor aí da Bíblia, versículo do dia, sabe que o versículo hoje que foi apresentado é o Salmo de número 133, né? O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ó, quão bom e quão suave, né? Mas infelizmente nem sempre é assim. Nem ocorreu desde os primórdios, né, dos dois irmãos lá do Gênesis, já começou aquele ranço, já começou aquele estigma, já começou aquelas afrontas, aquelas oposições advindas de várias causas malignas, né, de uma mente maligna, de uma mente operada por Satanás. Digo sem medo de errar, uma mente trabalhada para destruir o próximo, uma mente trabalhada para derrubar o seu irmão, uma mente trabalhada onde não satisfaz, onde não se alegra com a posição de outro irmão, é uma mente que o inimigo já trabalhou, né? Então, o que ocorreu com Amã aqui, que ele, ao invés de usar do seu poder, da posição elevada que assim o adquiriu, ele agora passa a perseguir. E passa a perseguir uma pessoa de Deus, né? Não era uma pessoa comum, não era pessoa sem proteção, não era uma pessoa jogada às traças, não. Amã agora ele estava tocando na menina do olho de Deus. E isso é muito perigoso. Nós sabemos, já vimos desfecho na história dos nossos dias, né? Eu já presenciei fatos de destruição, né, de pessoas que colheram a semente do mal que lançaram um dia no terreno da vida. Portanto, amados irmãos, o que nós podemos ver nesta lição é que a mesma ela tem um objetivo aqui de identificar a ação de Deus no fato de o rei lembrar da boa ação de Mardoqueu, né? Então, iremos identificar aqui nessa lição esse fato, né? E que Deus não esquece. Deus não esquece os seus. Deus não esquece nem sequer um copo de água fria, no qual for dado como medida a um profeta, uma coisa tão assim, tão sem valor aquisitivo, né? Porque um copo de água aí é o quê? Uns 50 centavos, um real.
uma coisa tem um preço irrisório, mas a ação é de grande relevância. Então, aquele a quem der um copo de água fria, um dos meus servos, jamais será esquecido diante de Deus, né? Então Deus não esquece, né? Como o Senhor diz aos leitores da Bíblia, né, que ainda que uma mãe, né, ainda que nessa possibilidade de chegar, né, a desamparar um ente querido, né, um filho que o gerou, mas mesmo assim Deus não desamparará. Então esse é o primeiro objetivo, que é identificar aí essa ação de Deus, né, que Ele realmente vai lembrar de mim e de você no momento certo. No momento certo, Deus vai trazer, né, a sua presença, aquilo que a gente fez por meio do corpo, quer seja bom ou quer seja mal. E também temos a intenção de descrever como Amã foi chamado, né, para honrar Mardoqueu, né? Esse fato, né, essa forma, né, tão poderosa em Deus, né? Deus fez questão de virar o cativeiro, né? Deus fez questão de fazer com que o tiro saísse pela culatra, né? Deus fez questão, e Deus é isso, né? Embora que muitos não queiram entender, mas Deus faz essas coisas na vida dos seus servos. Deus faz essas coisas na vida, aleluia, do homem e da mulher de Deus, a quem Ele quer honrar, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. E o terceiro objetivo aqui é traçar o perfil da síndrome de imperador, né? É bom a gente vai meditar um pouco dessa síndrome, a paz do Senhor, irmãos. Essa síndrome aqui que nós temos um nome aqui a dar a essas situações de pessoas que ela sente prazer em humilhar outros, ela se alimenta disso, ela assim como você toma café e almoça e janta para uma necessidade do corpo físico, também tem essa síndrome aqui, que nós vamos usar um termo científico lá na frente. Você aguarde aí que nós iremos chegar lá nesse assunto, né? E identificar essa síndrome e ver se do seu lado, né? Vê aí, observe, até mesmo para orar, né? Não observe para criticar ou para lançar em rosto, não, mas observe se tem alguém dessa forma, se você convive com pessoas que sofrem dessa síndrome, que sente prazer em humilhar outras pessoas, né? Mas não esqueça que aqueles que carregam esse síndrome, o final é triste, né? O final é mau, porque Deus não usará de misericórdia para aqueles que não usarem ou não usou de misericórdia. Então, Amã, ele era rico, e tinha poder até para comprar, né, o respeito dos outros, né? O dinheiro, muitos dizem, dinheiro não compra felicidade, né? Mas nós sabemos que o dinheiro, ele compra muitas coisas, né? Principalmente se achar quem venda, né? O dinheiro só não compra o que eu não quero vender. Se eu não quiser vender a minha honra, ninguém vai comprar. Se você não quiser vender o seu caráter e a sua honra, você não vai achar um comprador. Mas quem estiver aberto a essas propostas, certamente que o dinheiro, ele consegue comprar várias coisas, né? E pode não comprar a felicidade, né? Mas podemos ver que muitos ficam felizes com as suas compras, né? Com o que trazem, com o que conseguem comprar, né? Com o dinheiro. Mas ele tinha poder, Amã tinha poder. Isso ninguém olha. Tanto é que
quando ele foi criar o plano, o projeto, ele ali ofereceu ali milhões, né, para que o projeto dele desse certo, o projeto para matar o povo judeu. Ele ofereceu aos tesouros do rei, né, muita grana, para poder chegar a uma posição na qual ele tinha uma intenção. Que triste ver essas situações, né? E às vezes isso pode ocorrer dentro de uma igreja, né? Isso pode ocorrer dentro de uma igreja, pessoas com segundas intenções, comprando suas posições para um fim. E o fim é o quê? É maltratar os servos de Deus, fazer com que a obra tome outro rumo, né? Tome outro rumo. Mas, amados irmãos, aqui esse homem, Amã, ele tinha uma intensa busca pelo poder, né? E quando a pessoa tem uma intensa busca pelo poder, ele quer chegar de todo jeito, ele quer chegar de qualquer maneira, não importa os fins justificam os meios, né? Não importa o meio que ele queira chegar, importa que ele queira chegar, nem que seja pisoteando a cabeça dos outros, nem que seja usando de maldade com os outros, nem que seja, como o dito popular, puxando o tapete dos outros, né? Mas de certo é que ele tinha essa obsessão. Era um homem rico, era um homem poderoso, entre aspas, né? E era um homem de uma obsessão sem tamanha, né? Era obsessão sem tamanho, e ele queria mesmo que Mardoqueu, como se morresse ali. Ele fez uma forca, e no seu pensamento, o pensamento que o inimigo já tinha trabalhado na sua mente, é que ele já tinha, ele foi dormir pensando, ele já havia Mardoqueu empendurado naquela forca que ele construiu, né? Acredito que construiu com muita dedicação. Eu acredito que ele se dedicou muito à construção, aos mínimos detalhes daquela forca, e logo ao amanhecer do dia ele veria no seu pensamento cumprido esse maligno propósito, né, de destruir um servo de Deus. Então, essa é uma importante imagem aqui, irmão, para nos alertar a respeito do cuidado que devemos ter com a popularidade, né? Devemos ter muito cuidado com a popularidade, né? Com os aplausos, né? Com a posição que se encontra, né? Até mesmo com o poder aquisitivo que a pessoa consegue, até mesmo por vias honestas, né? Consegue seus tesouros terrenos, mas devemos ter muito cuidado com a fama, para não sermos levados ao quê? A esses atos considerados imorais, né? Diante de Deus. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que depois aqui que o rei compareceu ao banquete, no dia seguinte também, junto com Amã, naquela noite novos fatos aconteceram, né? Olha só, né? Para Amã estava tudo correndo, né, a mil maravilhas, tudo estava se encaixando. Logo ele veria, no seu entendimento, ele veria a morte de Mardoqueu, né? Só que ele não estava na sua programação a virada do cativeiro, né? Não estava no seu script, não estava em um lugar de observação no seu plano. Ele não deixou uma linha de observação, né, de que o caso poderia ser revertido, né? Irmão, a gente sorri assim, mas o negócio é sério, né? Mas ele estava crendo que o Mardoqueu logo sairia do cenário, sairia da sua frente, né?
Eu quero ele fora de cogitação. Eu quero ele longe dos bastidores. Eu quero ele longe. Eu não quero a presença dele aqui. A presença dele me atrapalha. A presença dele atrapalha os planos. A presença dele não é boa. Então essa era a intenção aqui do Amã. Então, mas só que de uma coisa, Amã, ele não é que ele esqueceu, é porque ele não tinha conhecimento do Deus em que servimos. Ele não estava no script dele de que Deus sabe o que está para acontecer o amanhã. Deus sabe todas as coisas, meu irmão, né? Deus, antes que houvera dia, diz a palavra do Senhor, que o Senhor já é, né? Antes de que houvera dia, o Senhor já é, né? Ninguém pode acrescentar um côvado à nossa estatura. Quer dizer, ninguém chega no amanhã se Deus não permitir. E quando nós passamos a noite para chegar ao amanhã, Deus já tem chegado, Deus já conhece o amanhã, né? Então, o que aconteceu que aqui foi uma noite decisiva. Veja, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, né? Mas a alegria vem ao amanhecer, né? Aqui foi uma noite decisiva. Aqui nós encontramos aqui dois cenários, podemos dizer assim, dois cenários diferentes, né? O rei Assuero, ele foi para os seus aposentos, né? E Amã saiu ali de forma exultante, forma alegre, né? Com o desejo de ver o seu plano maligno se cumprir, né? E saiu ali do banquete muito alegre, que foi o sinal foi oferecido pela rainha, né? Ele tinha essas essas pessoas que gostam de ser honradas. Não é que há problema de ser honrado, não. A quem honra, honra. Acontece que as pessoas, tem pessoas que compram isso. Eles querem estar no meio, eles querem estar numa posição. Não importa o preço que isso vai custar, importa que alguém fale, o apresente, que alguém o diga alguma coisa dele, sabe, da sua posição, do seu poder, alguém que apresente o seu patrimônio. E tem pessoas assim, se dadas a isso e se alimentam disso, que no caso aqui era o próprio Amã, né, que ao ser convidado pela rainha, ora, ela sendo convidada, irmã, ele sendo convidado, pronto, se ele tivesse comprado o convite, ele já estaria alegre. Imagine sendo convidado, né? Então, mas não sabia ele que o convite de Esther para ele participar fazia parte do plano de livramento, né? E ali ele estava crendo que a rainha estava lhe prestando honras devidas, e na verdade o plano que ele estivesse presente era para que fosse executado o livramento. Uma grande estratégia, mulher de coragem, estrategista, uma mulher sábia, edifica a casa, né? Uma mulher sábia que correu o risco de vida, né? Por entender que ela era um instrumento de Deus, segundo Mardoqueu falou para ela: olha, você cuida que, observe que você não está aí à toa, você não é rainha à toa, observe que por uma razão qualquer Deus te colocou aí nesse lugar, nessa posição, então haja de conformidade o que Deus te honrou para fazer. E ela assim decidiu então trabalhar o livramento para o seu povo. Então Amã conteve. Aí quando ele aqui sai, né? Afinal, não apenas o rei, mas também a rainha estaria lhe prestando honra, mas o seu júbilo logo se converteu em tristeza. Ele sai exultando. Quando ele vai passando na porta, né? Ele esperava que Amã o reverenciasse, né? Como diz aquele dito popular, né, aí da internet, né? O coitado, né? O coitado em achar que um servo de Deus e uma serva de Deus
vai andar se curvando assim à toa para homem nenhum, né? Amã conteve sua ira, mas precisava desabafar. Ele ali, quando viu que Mardoqueu não se moveu diante da sua presença, ele, sabe, estrategicamente, malignamente, deu aquele sorrisozinho amarelo, sabe? E a gente tem que ter muito cuidado com esses sorrisos amarelos, os sorrisos forçados. É que na verdade por trás daquele sorriso de Amã tinha um plano de destruição. Ele estava ali contendo, usando da ética, né, que se é que o tinha, né, mas estava de uma certa forma usando de uma maquiagem ali para não usar de forma veemente, para não sair ali do salto, mas ele se conteve, mas o seu coração era maligno em si e o plano estava estabelecido, né? Ele se conteve, só que ao se conter ele precisava desabafar, ele precisava ter mais alguém. Quadrilha não é feita só de um, né? Não pense que às vezes só tem uma pessoa no plano da destruição, não, porque lá no plano de destruição não era só Amã. Ele adquiriu para si conselheiros malignos, ele adquiriu para si pessoas que usassem da sua mesma malignidade. Ele conseguiu juntar pessoas para também executar o plano. E aí ele vai, né, foi para casa, chamou seus amigos, né, amigos que são da mesma espécie, né, do mesmo, né, da mesma linhagem de pensamento, né. Então ele chama aqui os seus amigos e de coloio com a sua mulher, né, de coloio com a sua mulher Aquisêdes, para falar de sua frustração. A riqueza e a elevada posição no reino não satisfaziam enquanto visse Mardoqueu assentado à porta do rei. Não se satisfazia, irmão. Enquanto ele não visse Mardoqueu morto, ele não vivia feliz. Ele era rico, tinha posição, mas tudo aquilo ali não estava valendo a pena não, enquanto ele não visse o Mardoqueu morto na forca. E veja bem, irmão, o que está escrito em Romanos, no capítulo 24, nós estamos no textuário da lição número 11, Romanos 24, versículo 17, veja o que a Bíblia diz em relação a isso, meu irmão, em relação a essas coisas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ô, irmão, eu perdi a referência aqui. Vou ver se eu consigo aqui esta referência para nós entendermos que Deus não tem prazer que o homem seja, né, desta forma. O homem não pode agir dessa forma. O povo de Deus, ele não pode ter essa ira no seu coração, né? Não pode ter a ira no seu coração de querer a destruição do seu próprio irmão, não querer a queda, né? Não se alegrar. É um versículo que fala que nós não devemos se alegrar quando o irmão vier a sofrer alguma coisa, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu vou conferir aqui esta leitura, né, como a gente costuma dizer, para não ficar só nas nossas palavras, né? Quando a gente diz assim, a gente vê os irmãos, não, para não ficar só nas minhas palavras, é porque a gente não pode explorar o sermão todo e pregar para depois dar o versículo, não. Mas se a gente fala, é necessário falar pela palavra, né? Vamos ver aqui se a gente consegue aqui esse versículo que nos dá o entendimento. Romanos, Provérbios, meu amado, olha, 20, não é Romanos 24, 17, Provérbios. Graças a Deus que o Senhor, aleluia, nos fez aqui lembrar
Provérbio de Salomão. Provérbios é aconselhamento, né? Então, está aqui na temática do aconselhamento. E conselho, né, é bom a gente tomar conselho, né, principalmente conselhos sábios, né? Veja aqui, diz assim: quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, se regozije o seu coração. Quando cair o teu inimigo, não te alegre, nem quando ele tropeçar, não se regozije o seu coração, para que o Senhor isso não veja e seja mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira, né? Às vezes a pessoa está se alegrando tanto com a queda dos outros, que aí Deus até tira a ira daquela pessoa, né? Porque a pessoa está se alegrando naquelas coisas ruins que está acontecendo. E a Bíblia manda se alegrar. A única coisa que nós devemos se alegrar é com a justiça de Deus, com a forma justa de Deus agir. Mas com as causas e os efeitos, quando a gente vê alguém colhendo os seus frutos, é melhor orar assim: Senhor, tende misericórdia de mim. Esta é a oração que são feitas. Então, mas ele se satisfazia, não estava satisfeito, ainda que ele tivesse dinheiro, posição, poder, ainda que fosse um ministro ali do reinado de Assuero, mas ele tinha um plano a ser realizado, e ele, enquanto não matasse a Mardoqueu, ele não descansava, né? Então, Amã não podia nem mesmo esperar ali pelo dia da pretendida matança geral dos judeus, né? Porque o ódio o consumia, irmão. A Bíblia diz: não haja entre vós nenhuma raiz de amargura, nenhuma raiz, irmão. Se for de raiz de amargura, se for raiz do mal, corta, tem que cortar, porque ela se alastra, ela vai para muitos lugares, né? Uma raiz profunda, ela tem acesso a vários lugares, né? Então, que não haja esse ódio, e que o ódio consumia aqui Amã, e ele pretendia que matar todos os judeus. E aí a mulher aconselhou, né? Recebeu um apoio da sua própria esposa, né? Pelos amigos, decidiu pedir ao rei que enforcasse a Mardoqueu. Veja só como a intenção dos amigos. E aí, o que é que faz com ele? Joga ele lá, larga ele para trás lá, irmão. Deixa ele lá, bota ele no lugar mais ruim aí da obra, sabe? Joga ele, esconde ele, lança ele no fim, não deixa ele aparecer, não deixa nada aparecer. Joga ele no anonimato, né? Que ninguém saiba que ele seja um pregador, que ninguém saiba que ele atue em nada, que ele desenvolva habilidade nenhuma. Não podemos deixar que ele se sobressaia. Então, para acabar com o que eles poderiam dizer no seu linguajar maligno, vamos acabar com a farra de Mardoqueu. Então a mulher e os seus amigos malignos também decidiu pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu no dia seguinte. Tá, amanhã, rapaz, não demora muito não, tá demorando muito com esse cabo, rapaz, tu tá demorando demais com esse cabo aqui, age logo, para amanhã manda logo enforcá-lo, enforca. Então Amã foi dormir com tudo planejado, né? Foi dormir planejadinho, amanhã nós executa. Só que Deus não é menino, né? Deus não é menino, e operando Deus ninguém impede. Quando Deus chama, está chamado. Quando Deus escolhe, está escolhido. E quando Deus escreve uma história, está escrita. Ninguém muda a caneta de Deus. Ninguém muda os planos de Deus. Jó 42:2, depois de vários embates, lançando impropérios contra Deus, Jó teve que, se render e dizer: Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, o que aconteceria no outro dia? Duas coisas: ou Mardoqueu seria enforcado, ou ele seria honrado, né? Enquanto Mardoqueu dormia, duas pessoas planejavam seu futuro, né, pai? Veja bem, enquanto você vai dormir,
né, ou com a sua família, tranquilo, né? Você entra para dentro de casa, você ora, agradece a Deus pelo dia, entra com a sua família, tranca a porta, né, vai dormir, né, na paz. Enquanto isso, tem outras pessoas trabalhando contra a sua vida, né? Enquanto isso, tem outras pessoas planejando a sua morte, né? Enquanto isso também, Deus também está usando outras pessoas para dar o livramento, né? Amã lhe preparou uma forca e Assuero preparou um dia de honra, tá? O diabo fecha uma porta, Deus abre 10, 15, 20, 30, né? Passa céu e terra, mas a palavra do Senhor não há de passar sem antes se cumprir tudo que nela está escrito. Então, o que iria prevalecer? A forca ou a honra? Né? Assuero, queremos ou não, o que outras pessoas pensam e fazem pode produzir consequências em nossa vida, né? O que outras pessoas fazem pode produzir consequências, sim. Se nós deixarmos elas produzirem mal sobre nós, nós vamos sofrer consequências, sabe? E sofremos sim, né? Muitos servos e servas de Deus passam noites em claros, sentindo os sintomas desse ódio de outras pessoas, né, que desejam a nossa morte, que desejam o fim do ministério, que desejam que as coisas não andem bem, sabe? Que não desejam, se acontecer alguma coisa de ruim, porque a nossa vida é assim. Nem tudo é flores na vida de um servo de Deus. Tem dias que são maus, né? E aí quando o dia mal chega, né, muitos, ao invés de ajudar, ao invés de estar junto, chorando junto, não, eles realmente se alegram, né? Mas enquanto eles se alegram, Deus faz cessar a ira, né? Louvado seja Deus. Então, meus amados, por isso nosso relacionamento interpessoal deve estar pautado no temor a Deus. Quem são os seus relacionamentos, né? Quem são as pessoas que sentam com você? Quem são as pessoas que comungam a sua fé, né? Quem são as pessoas que oram com você? Quem são as pessoas que sorriem com as suas vitórias? Então esse relacionamento também na vida do crente, isso também é de suma importância, né? É de suma importância para a vida, né? Agora, dar a cada um o que é devido é um dos meios de não nos deixar enganar pelo individualismo, um estilo de vida antibíblico segundo o qual o indivíduo é capaz de se realizar sozinho, né? E ninguém consegue realizar as coisas sozinho. Eu acredito que 5 pessoas na mão, aqui ó, 5 pessoas confiáveis, 5 pessoas de uma amizade sincera já é o suficiente para você viver a vida toda, né? Eu tenho uma amizade de mais de 20 anos, amizade sincera, né? Amizade a distância que ainda hoje perduram. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não precisamos de quantidade, nós precisamos de qualidade, de relacionamentos de qualidades para a nossa vida. Então, a chamada da autossuficiência aqui, a ética cristã, contudo, nos ensina quantos são essenciais os relacionamentos humanos e como Deus trabalha através deles, né? Em contrapartida, não se faz necessário jogar as outras pessoas fora do convívio, né? Tanto é que nem o joio pode ser cortado junto com o trigo, né? A gente tem que conviver com todas as pessoas, né? E ser educado com todas as pessoas, mas na hora dos seus relacionamentos interpessoais, a gente tem que fazer escolha, né? Quem vai andar comigo, quem escolhe quem vai andar comigo sou eu, né? Quem escolhe a quem eu queira andar com ele são as pessoas. As pessoas, se quiserem andar comigo, elas vão dizer, não, eu quero andar com ele, eu vejo que dá para andar com ele. E se não, eu também sou cônsul. Se a pessoa não quer, não tem desejo de se relacionar comigo, eu também sou cônsul. As pessoas às vezes fazem suas festas e não nos convidam, e eu não vou ficar morrendo porque eu não fui convidado para a festa de um irmão,
da própria igreja, isso, aquilo, não fui. Não, pelo contrário, Deus abençoe a cada um, a vida segue assim, né? E não se sabe também, né, quais são as condições financeiras de alguém estar convidando todas as pessoas. A gente tem que entrar também nesse patamar de entendimento, né? Mas deixar de ser convidado ou ser convidado, isso não amados irmãos, não nos envaidece de forma alguma, né? Porque eu escolho as minhas amizades, eu tenho as minhas amizades, né? A quem eu quero andar, a quem eu acho que tem o mesmo relacionamento que eu tenho com Deus, ou melhor do que eu, né? O melhor do que eu, para que eu possa aprender com as pessoas. Então, meus amados irmãos, minha avó me dizia, minha avó foi uma grande tutora na minha vida, que fui criado pela minha avó mãe, e ela tinha um tutorial, ela tinha uma forma de ensinamento que transpôs até os dias de hoje, né? E ela dizia: meu filho, olha, tu me dizes com quem tu andas. Quando chegar aqui eu quero saber, você estava com quem? Você estava conversando com quem? Qual é o seu relacionamento? Me diga com quem tu andas e eu vou te dizer quem você é ou o que você será, né? Então tem esses ensinamentos que realmente são conselhos que duram para uma vida toda, né? Então, 5 anos depois, veja bem, quanto tempo que a promessa de Deus não se cumpre na sua vida. Tá como Abraão, tá como Davi, né? Tá como esses homens que passaram 10, José 13, 10, 15, 25 anos, né? E Davi, esses homens aí, ou será que podemos dizer assim, e muitos acham que Deus se esqueceu das suas promessas na minha vida, né? E na verdade Deus não esquece, já tratamos disso aqui, né? Então já haviam passado 5 anos, né, quando Mardoqueu revelou a conspiração contra Assuero. Quando ele revelou, passou-se 5 anos, né? Lembra de José, lá na prisão? Ele pediu, o copeiro deu a interpretação ao copeiro do livramento que ele receberia, né? E consequentemente também revelou a morte do padeiro, mas o copeiro pediu que ele se lembrasse dele quando entrasse na presença do Ramsés, né? Mas a Bíblia diz que ele foi esquecido, né? Esquecido por quem? Por Deus? Não. Ele foi esquecido pelo copeiro. José pediu ao copeiro que se lembrasse dele, e o copeiro não se lembrou. Quando nós pedimos para pessoas nos lembrar de nós, quando pedimos para as pessoas lembrar, olha, lembra, eu estou aqui, eu estou na posição, né? Estou precisando disso, estou precisando de ir para um campo, eu estou precisando de fazer isso, de ter eu vivo dizendo para os irmãos, eu vou aproveitar, deixa aqui, estou precisando de um paredão, eu estou fazendo um paredinho ou uma bob, tanto que faz para me pregar o evangelho com mais eficiência nas ruas. E a gente pede, às vezes, muitas vezes ajuda, muitas vezes esquece. Então nós podemos ser esquecidos pelos homens. Normal. José foi esquecido pelo copeiro, mas Deus não esqueceu José, né? Porque o tempo de José não era o tempo do copeiro. O tempo que José precisava estava na mão de Deus, né? Então passou 5 anos, irmãos, e tudo ficou aparentemente esquecido, né? Naquela noite, contudo, Deus, que tem o poder sobre todas as coisas, incluindo a fisiologia humana, né? Deus trabalha em todas as áreas, na psique, na fisiologia, né? Na anatomia, onde você quiser ou pensar, Deus pode intervir na história. Ele usa qualquer posição humana para reverter um quadro que ele quer reverter. Ele para sol, para lua, ele interfere nos cosmos, ele interfere na natureza, ele interfere, até mesmo manda peixe buscar profeta, e aí, irmão, manda starter, o peixe engolir starter,
né, para que seja pago o tributo e assim sucessivamente, porque esse é o Deus esse é Deus que nós servimos, todo poderoso. Então ele tirou o sono, né? Deu um graminho celestial ali, deu ou melhor, uma camomila acalmou o homem e ali tirou o sono, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquele homem fugiu o sono e ali, né, se fosse na época do mundo digital, eu acredito que ele tinha mandado pegar o celular. Pega ali o celular que eu estou sem sono e vou aqui, né? Vou estar aqui. Não, mas ele mandou pedir o livro das crônicas, os relatos do reino, aonde estava ali escrito os fatos, os acontecimentos. E aí não eram poucos relatos, né? E só Assuero já estava há cerca de 13 anos no trono. A providência divina fez com que fosse lido exatamente o trecho que falava do feito de Mardoqueu. Ali tinha muito lugar para ele ficar, para ele, sabe, focar ali aquela leitura. Outros fatos, né, talvez, né, até interessantes também, tanto quanto o fato do seu livramento. Mas Deus fez exatamente que ele abrisse o livro no lugar certo, né? Não é a loteria não, irmão. Não é loteria não. Às vezes ficar abrindo a Bíblia para Deus falar, não sei o que. Mas não é quando fazemos isso de forma irresponsável, não. Mas quando você faz isso de forma temerosa, Deus sabe qual é a intenção que você precisa ler. Quantas vezes, irmãos, eu não fiz isso e ainda faço em oração. Senhor, fala comigo na tua palavra. E Deus fazer com que, em meio de 31 mil versículos, exatamente vi aquele que vem me dar um conselho, aquele que vai me trazer uma orientação. Não que a gente não saiba algumas coisas da Bíblia, mas aqui Deus sabe exatamente o lugar certo, aonde está a coisa certa para nos fazer dar certo. Então fez com que Assuero lesse no lugar certo, aonde estava ali o fato do seu livramento, né? E ali foi a toda a providência divina, né? Louvado. Ele perguntou o que tinha feito, né? Porque certamente, amados irmãos, Assuero, Mardoqueu vivia sobre uma injustiça, né, irmão? Podemos bem dizer assim, sobre uma injustiça. Porque o rei resolveu, cara, ninguém fez nada por esse rapaz? Será que ele fez, ele trabalhou para o reino? Trabalhou em prol do reino, sabe? Deu um livramento para o rei, fez com que coisas boas, coisas más fossem evitadas, e ninguém fez nada a favor desse rapaz. Então o senso de justiça foi ativado ali por Deus no rei Assuero, né? Então o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu e foi uma noite decisiva, né? Louvado seja Deus. E ele chamou Amã, né? chamou a pessoa certa, né? Chamou a pessoa certa. E olha, tome cuidado, viu? Tome cuidado que às vezes a pessoa está querendo a queda de outro e Deus pode usar aquela mesma pessoa para Deus honrar. Foi o que aconteceu aqui, né? E aí perguntou a Amã, é chamado para honrar ali, foi chamado para honrar, um ato de justiça, né? Amã entrou em êxtase, né? A proposta do rei, que pensava ser para ele, né? Pensava ser para ele. Meus amados irmãos, aqui esse homem aqui tem esse negócio aí, sabe? Olha aqui em Lucas 14:7 diz assim, que os convidados escolhiam os primeiros lugares. Jesus dá uma parábola aí que ali tem os convidados que eles mesmos se autoconvidavam. E Jesus num dia de sábado foi comer na casa de um dos chefes ali dos fariseus, e esses observaram, e Jesus notou como os convidados escolhiam ali, né, os primeiros lugares. Aí Jesus disse, tem um negócio aqui que eu preciso dar uma direção nesse lugar aqui, ó. Então ele contou esta parábola aqui em Lucas 14. Quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante
e o dono da casa que convidou os dois vem a te dizer: cede o lugar a ele, então irás cheio de vergonha ocupar o último lugar. Ao contrário, quando fores convidado, vai sentar-se no último lugar. Quando chegar então aquele que te convidou, ele dirá: amigo, vem para um lugar melhor. Será uma honra para ti, à vista de todos os convidados, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Louvado seja Deus. Está aqui, irmão. E Amã, ele queria se autopromover. Ele queria se autopromover. Quando Assuero contou o que ele queria fazer, aí ele disse: não, é eu. Esse homem aqui é eu. E se é para mim, então eu vou aproveitar aqui, tá? Usar aqui um pouquinho de, puxar a sardinha aqui pro braseiro, né? Ou puxar aqui um pouquinho a sardinha pro meu lado, né? Então, irmão, Amã precisava de afagos em seu ego para sobreviver. Um quadro realmente doentio. Um quadro doentio. Esse homem era doente. Esse homem precisava de tratamento. Você sabe que pessoas precisam de tratamento. É verdade, né? Irmão, o povo de Deus nunca será envergonhado. Não te preocupa não porque tu está lá atrás. Não te preocupa porque não chegou o momento certo. Não, Deus vai te honrar. Deus não deixará envergonhado. O Salmo 37, escrito por Davi, diz: o Senhor conhece o dia dos íntegros. O Senhor conhece. E o dia de Mardoqueu, Deus conhecia. E a herança dele permanecerá para sempre. Ainda diz assim: não serão envergonhados no dia do mal, no dia calamitoso. No dia da calamidade, o servo e a serva não serão envergonhados. Aleluia. Foi o caso de Mardoqueu. Então esse Amã era um homem doente, sabe? Era um homem doente. E aí a revista Forbes, né? Revista muito famosa, ela tem um texto aqui, né? Que fala sobre 4 lições de Bill Gates e Steve Ballmer para bom relacionamento nos negócios ali. E achei um trecho muito interessante, onde ali fala sobre o pró-custo. Pró-custo, essa palavra talvez não seja do seu conhecimento, mas vamos tentar aqui entender o que tem a ver com Amã. Isso aqui, a origem do nome está na mitologia grega. Pró-custo era um gigante que convidava as pessoas para passar uma noite em sua cama de ferro. Entretanto, os convidados precisavam caber perfeitamente no leito. Caso contrário, eram torturados, né? Eram torturados. O dono do móvel esticava o hóspede mais baixos e amputava as extremidades de quem excedia as dimensões da cama. Se fosse pequeno, eles puxavam para dar certo, no tamanho certo da cama. Se fosse grande demais, eles cortavam os pés ou as mãos. Então, segundo Erva Rich, que é um coach executivo e especialista nesse assunto, as políticas de bônus de diversas empresas com foco no curto prazo podem estar entre as causas desse comportamento extremamente tóxico. Esse comportamento de Amã é tóxico, viu? Em que o profissional, ele enxerga o colega como um concorrente. Meu irmão, nós não temos concorrente. Pessoas têm dons e se sobressaem melhores do que outras no que fazem, fato. Mas nós não temos concorrente. Então Amã, ele tentou contentamente desqualificar ali a Mardoqueu, né? E ali arrumou uma equipe, a mulher, sabe, os colegas ali, seus amigos e a mulher, uma equipe que buscou a destruição, ali de forma conjunta e produtiva ali para destruir. Então, amados irmãos, a especialista ressalta que é importante saber diferenciar um comportamento isolado da síndrome propriamente dita. No mundo em que vivemos, com intensa cobrança e pressão das empresas sobre seus funcionários, é normal que algumas pessoas manifestem essas características de maneira isolada, viu? De maneira isolada. Em outras palavras, irmão, tem pessoas que podem estar aí com essa síndrome
não comemora o sucesso e as conquistas dos colegas, sabe? Não. Para Amã, o que Mardoqueu merecia era a forca mesmo, sabe? Então, isso era o quê? Uma insegurança e um medo de ser superado pelos colegas, sabe? Uma pessoa, irmã, ela tem ali no seu rol, né, de ministério, uma pessoa que sobressai, e ela tem medo de ser superada pelos colegas, tem medo que outras pessoas digam sobre aquela pessoa, as características fiéis daquela pessoa. As pessoas têm medo de perder o seu posto, né? O medo de ser superado pelos colegas contribui para estimular essa síndrome, né? Logo percebe alguma vitória de outra pessoa, a pessoa se sente extremamente ameaçada e não consegue comemorar algo que não seja feito por ela. Irmão, se a cura não foi ele que orou, se a alma não veio para a igreja porque não foi ele que evangelizou, não foi ele que fez, e às vezes não quer nem fazer, mas também não quer que o nome de alguém apareça. Esse tipo de atitude aqui impede o crescimento da igreja, né? Impede o crescimento do próprio indivíduo sabe? E o aproveitamento da pessoa. A pessoa está sendo criticada por algo que ela não é aquilo. A pessoa fica dando mais qualidade àquela pessoa, dizendo que quer tomar o trono e que quer ser o quê. E a pessoa muitas vezes não está com essa intenção, na maioria das vezes não tem essa intenção. Ele quer apenas seguir os passos que Jesus, aleluia, conduziu. Quando a pessoa chega na igreja, irmão, quando ele é buscado no mundo para a igreja, Deus tem algo na vida daquela pessoa. E Deus vai trabalhar, ou queira ou não, vai acontecer. Queira ou não, o projeto vai se realizar na vida da pessoa. Basta a pessoa ficar na posição, basta a pessoa continuar trabalhando. E quem trabalha, as coisas acontecem. Quem trabalha no reino de Deus, né? Quem ora, quem consagra, quem jejuma, os resultados aparecem. Os resultados vão aparecer. Então, meus amados irmãos, está aqui esse menino tem essa síndrome aqui, desse gigante. Você imagina uma coisa dessa, né? Que ele, louvado seja Deus, estava aqui com medo, né? Mardoqueu, na verdade, estava com medo de que tudo saísse do seu controle, de que Mardoqueu tomasse até mesmo ele. Você vê o caso de Davi, né? Davi e Saul, meu irmão. Davi, quando matou o Golias e as mulheres cantaram, lá, ele dizia: agora só falta ele agora destituir-me do trono. Irmão, e não era isso, não, era consequenciais. Davi, aleluia, tinha um chamado de Deus, né? Então, amados irmãos, Mardoqueu recebeu o seu devido lugar de honra, né? O devido lugar. O que a Bíblia diz sobre a honra, né? A honra fala sobre estima, sobre valor, o grande respeito. Honrar alguém é valorizar muito essa pessoa. Por isso que lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 2, diz assim, para a juventude, para o auxílio: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, né? Em Levítico 19 diz assim: fiquem em pé na presença dos idosos, honre a presença do ancião e tema o seu Deus, eu sou o Senhor, né? A gente precisa honrar os idosos, as clãs, as pessoas mais experientes que nós. Isso é decoroso, isso é honrar, né? Louvado seja Deus. Eu tenho um colega pastor em São Paulo, que um dia eu visitando lá a sua igreja, antes do culto, ele chamou para ir andar assim, uns 3 quilômetros no carro, e pegou uma pessoa idosa aí, levou para a igreja, para o culto de domingo, culto da família. Aí eu perguntei para ele, né: pastor, e esse senhor? Ele disse: né, porque todo domingo ele não pode vir na igreja sozinho mais, e ele foi quem me ajudou muito no ministério, né? A igreja hoje tem mais de 40 anos no ministério, e a igreja tem os efeitos causados pelo seu trabalho, e eu faço questão que ele esteja na tribuna no domingo comigo, né? E eu achei isso muito honroso, né? Levítico 19:32, fique em pé na presença dos idosos, né? Romanos 13,
que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas, né? Aleluia. Então devemos entender que toda autoridade e honra pertence somente a Deus. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu exaltaste como chefe sobre todos. E lá em 1 Timóteo 1,17, assim é o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único e glória para todos sempre. Então honra é isso. A Bíblia fala que Pedro nos diz: honrai a todos, né? Honrai ao Rei, tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem ao Rei. Louvado seja Deus. Então a honra é o devido lugar de honra que se fará o homem. Foi o que a Senhora diz: que se fará o homem que eu quero honrar. Aí ele pegou e disse: não, faz o seguinte. Era a intenção dele andar na cidade com as vestes do rei, com o cavalo do rei, com tudo do rei, com o carro do rei. Pois é isso que você quer? Então diga. E ele foi dizendo, aí quando ele disse depois: faça isso aí com a mão, você mesmo vai fazer com a mão. Então a síndrome do imperador aí, a soberba de Amã, quando fez essa sugestão ao rei, imaginando a honra seria para ele, Amã revelou ter a síndrome de imperador. Ele queria a roupa do rei, o cavalo do rei, a coroa do rei. Atualmente tem sido identificado em crianças e adolescentes a síndrome do imperador. São egocêntricos, reinam dentro e fora de casa, ditam as regras e exigem o que querem. Sem correção, os filhos podem crescer como um Amã, cheio de soberba e presunção, né? Nesse mundo de consumismo, nesse mundo de tantos ismos aí, nós os pais devemos ter autoridade, para criar os nossos filhos na dependência do Senhor. Então, um mau prenúncio. Amã chegou em casa atrasado e contou para a mulher e os amigos que lhe havia acontecido. Uma frustração, e se esperava uma palavra de consolo, não foi o que recebeu. Ouviu-se uma sentença aterradora: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, e da semente dos judeus, não prevalecerá contra ele, antes certamente cairás perante ele. Então a declaração da mulher e dos amigos de Amã podem indicar que conheceu a história dos judeus, um povo que já havia sobrevivido em muitos sofrimentos e ameaças, sabe? Aquelas pessoas, irmãos, que mais querem, são usadas para querer o nosso mal. Elas conhecem a história de Deus na nossa vida. Elas sabem exatamente o quão poderoso é o Deus que nós servimos e que o mal não nos atingirá. Aleluia, porque aos seus anjos dará ordem ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos, Era um mau prenúncio para Amã, Eles mesmos disseram: se você não prevaleceu contra ele, então somente vai prevalecer contra o povo de Israel. E Jesus disse assim, tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão, aleluia, contra a minha igreja. As pessoas mais arrogantes são com frequência as que precisam medir seu próprio valor pelo poder ou influência que pensam ter sobre as outras pessoas. Tem pessoas que acham que têm poder sobre outras pessoas, tem pessoas que acham que podem e devem ter influências más sobre outras pessoas, E Amã era um líder, diga-se de passagem, extremamente arrogante, E a arrogância precede a queda, e com a humildade precede a honra. Então, irmão, quanta coisa mudou em Suzã em menos de 24 horas, Menos de 24 horas, tudo mudou, tudo veio às claras. Então, meu irmão, aquilo que parece estar demorando, ele pode mudar em 24 horas celestiais, em 24 horas de Deus, em 24 minutos de Deus, em 24 segundos de Deus, em 24 milésimos de segundo de Deus. Deus pode chegar e resolver toda a nossa vida, o cativeiro ser mudado, o que é humilhação vem a ser exaltação, porque quando Deus tem plano, Ele cumpre, Nosso Deus é grande e poderoso. Perdemos muito tempo com discussões e debates, e às vezes fazendo o que Ele não nos ordenou fazer, no afã de resolver nossos problemas. O segredo é confiar no Senhor e viver com Ele com humildade, fazendo a sua vontade. Ele permanece no controle e sempre age no momento certo. Amém? Então Deus abençoe, tenha uma boa aula domingo,
Em nome de Jesus, continua orando por nós e nós queremos orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, meu Senhor, por esse momento de reflexão, o texto áureo desta lição, Senhor da glória, nos dá uma escola de domingo abençoada na tua presença. Abençoa todos os professores, todos os alunos, Senhor da glória, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, a todos, em nome do Senhor Jesus. E até uma outra oportunidade, se Deus assim quiser. E Ele vai querer porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre.